Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Glórias ao Senhor. Mais uma vez estarmos aqui neste canal, IBEC, um canal que tem edificado muitas vidas, fortalecido muitas famílias através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Jorge Silveira e pastoreio a Igreja Batista Edificação em Cristo, no bairro da Boca do Rio, na Avenida Jorge Amado, número 101. Pastoreio juntamente com a minha esposa, a pastora Ana Cristina. Estamos juntos nessa caminhada e levando a palavra para você e que você possa, se você gostar, compartilhar dessa palavra com outras pessoas, para que muitas vidas sejam salvas, restauradas e curadas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Compartilhe, dê um like e a cada dia fortaleça o nosso canal para que a palavra de Deus seja multiplicada nos quatro cantos da terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, estamos no período de Páscoa e hoje nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Isso, o que é Páscoa, qual o significado da Páscoa, o porquê da Páscoa, né? O que devemos comer na Páscoa, qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Vamos ler hoje a palavra de Deus no livro de Êxodo 12, versículo 1 ao 14. E o nosso tema é a verdadeira Páscoa. Diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão uma carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Glórias ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Fala a cada coração essa noite, ministra de uma maneira tremenda, consola, edifica, exorta, mas fala ao teu povo, e que vidas agora, neste momento, que ouvirem a tua palavra, sejam libertas, restauradas e curadas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então, queridos, aqui nesse texto que nós lemos, fala sobre exatamente a instituição da Páscoa. E
Deus estava irado com o seu povo, com os hebreus, e ele estava furioso por causa dos pecados da idolatria e por causa da escravidão do seu povo, que estava já há 40 anos cativo. E Deus fortaleceu Moisés, Deus treinou Moisés, Moisés foi treinado junto com o filho de Faraó, como guerreiro, para estar na frente das batalhas, e assim Deus o usou para libertar o seu povo. E Deus, como estava irado com os egípcios, ele já havia, nesse momento aqui, já havia enviado as 9 pragas anteriores, e daí agora seria a 10ª praga. E essa praga exatamente foi para matar os filhos primogênitos, inclusive entre eles o filho de Faraó e também todos os animais primogênitos. Interessante, queridos, que ele fala aqui, versículo 3, falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si o cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, Deus estabeleceu a Moisés que naquele dia, que seria o início do ano, o começo do ano, seria um recomeço de vida, uma nova história para aquele povo, eles tomassem um cordeiro para cada casa, para cada família, que daria aproximadamente em torno de mais ou menos 10 pessoas. E ele diz aqui no versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, a cada um conforme ao seu comer, fareis conta conforme ao cordeiro. Então aqui nesse versículo você vê que Deus está ensinando o seu povo a repartir, a compartilhar, está ensinando o seu povo desde já a se preocupar com as vidas, se preocupar com as almas, e por isso que ele diz, olha, reparta. Se não for suficiente, vai ter gente que, se sobrar, né, vai ter gente que precisa, então reparta com aquelas pessoas que precisam. Deus ensina o seu povo a compartilhar, a repartir com cada um dos seus vizinhos, com aqueles que não tinham. E ele fala aqui no versículo 6, um cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Ou seja, seria o primeiro ano, ou seja, aquela ovelhinha, né, sem mácula, né, ela seria sacrificada, ela não tinha reproduzido nada, ela não daria lucro, ou seja, o seu objetivo era nascer, viver um tempo e ser sacrificada, ou seja, aquelas ovelhas que seriam as primogênitas, né? Ou seja, o primeiro ano, no caso aqui o primeiro ano, elas eram sem mácula e elas representariam a libertação, a impecabilidade do cordeiro, que está lá em João 1:29, que iria retratar para Jesus Cristo, o Cordeiro, Filho de Deus, que se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia fala, no versículo 6, guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, ele seria escolhido e guardado para o dia certo, assim como Jesus Cristo, que viveu 33 anos, se sacrificou, salvou, curou, libertou, restaurou, mas foi sacrificado por mim e por você. Aqui ele fala no versículo 7, tomarão sangue e poluei em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas. Ou seja, aquele cordeiro, ele seria sacrificado e o seu sangue
o sangue do sacrifício, seria passado nos umbrais de cada porta dos escolhidos do Senhor, do povo santificado de Deus, o povo que foi selecionado por Deus para ser livre. Aquele sangue representaria o sinal de Deus para os egípcios. Os egípcios iriam visualizar e entender que o povo de Deus é um povo escolhido, um povo santo, e seria colocado nos umbrais de cada porta daquelas famílias, o sangue do Cordeiro ali, e o anjo da morte passaria ali, e viria que aquele sangue representaria que naquela casa, naquela família, existia um escolhido, um povo selecionado por Deus, assim como eu, assim como você. E o sangue do Cordeiro está sobre mim e sobre você, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo proteção. Amém? E aqui, meus queridos, no Êxodo 11, 4, 5, diz assim, ó. Disse mais a Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Deus fala aqui que passaria meia-noite, o anjo do Senhor passaria ali e sairia levando a morte a todos os primogênitos, para que Faraó, para que o povo do Egito visse que o sangue do Cordeiro levaria proteção ao povo de Israel. Porque a Bíblia faz a diferença do justo para o injusto, do egípcio para os israelitas. E ele fala aqui, no versículo 7 do capítulo 11, mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Olha que coisa tremenda que a Bíblia fala aqui. O povo de Deus estava ali, junto, com os egípcios, mas era um povo escolhido, era um povo apaixonado por Deus, que se rendia aos pés do Senhor, o povo que Deus já havia recebido e tratado como seu povo. E Deus diz que faz diferença sim daquele que serve e daquele que não serve. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo em meio a tantas tribulações, a tantos problemas, a tanta prostituição, a tanta briga, a tanta contenda. Mas o povo de Deus é um povo escolhido, um povo selecionado pelo Senhor. E o Senhor nos traz vida e vida em abundância. Agora, olha aqui o que Deus vai nos falar. Quando eles sacrificassem os cordeiros e passassem nos umbrais da porta, eles pegariam esses cordeiros e iriam comemorar. A comemoração estaria ali. Eles iriam comer carne assada no fogo. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. É aqui que a Bíblia fala. A Páscoa verdadeira, ela é comemorada com carne assada no fogo. Não é com peixe, não é com frango, não, é com carne assada. A Bíblia nos fala isso aqui, nos direciona. Existe, o problema é que existem, os sinais estão, eles estão deturpados, os sinais estão sendo destruídos, apagados. A Bíblia fala aqui que seria comemorado com cordeiro assado. E ele fala aqui ainda no versículo 9, não comereis dele cru nem cozido e em água, senão assado no fogo a sua cabeça, com seus pés e com sua frestura. Ou seja, ele reforça aqui o pedido, tem que ser assado. Deus dá um alerta, quando Deus diz é isso mesmo.
Faça do meu jeito, não faça do seu jeito. Não é o que o povo diz, não é o que o folclore diz, não o que a tradição diz, não o que a religiosidade diz, mas faça o que eu digo. Matem os cordeiros, coloquem o sangue nos umbrais da porta para mostrar que vocês são meus filhos, para que eu passe por cima dela, de cada umbral, de cada porta, e ali vocês vão comemorar, comendo um cordeiro assado. Oh, glórias ao Senhor. E agora, queridos, ele diz, e nada dele, versículo 10 do capítulo 12, nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Ou seja, o que ficar, queime, o que ficar, sacrifique. Ou seja, se ficou alguma brecha, ficou algum resquício, lance fora, jogue para fora. Não deixe que nenhum sinal de pecado, nenhum vestígio de pecado volte a contaminar você, volte a contaminar sua vida, queime. Porque aquele cordeiro morto, ele representava o nosso pecado, representava o pecado daquele povo, seria queimado, seria ali destruído. Por isso que ele diz aqui, não deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Não poderia sobrar nada. Para que aquele povo, aquele sinal, seria um sinal de libertação, de cura. Amém? Um sinal de restauração, de renovo, de recomeço. E aqui no versículo 11 é onde ele vai exatamente falar algo tremendo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, oh glória. Faça logo isso. Fala aqui de queimar no fogo, nos libertar do pecado, nos libertar dos nossos erros. Faça isso apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa no hebraico significa pesar, significa passar por cima, significa pular além da marca, significa que o anjo do Senhor, ele passou pelos umbrais, passou por cima da cidade, passou pelas janelas, e onde havia o sangue do cordeiro, ali ele não levaria à morte os primogênitos, mas onde estavam os primogênitos, que as casas não tinham este sangue do cordeiro, significa que iriam morrer, porque não eram servos, não eram escolhidos do Senhor. Ali representaria exatamente a escolha de Deus pelo seu povo, para restaurar, para curar, para libertar. Em nome de Jesus, os filhos de Israel, eles estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Foi aquele versículo que nós lemos, né? E vou ler mais uma vez, versículo 7 do capítulo 11. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Oh, glórias! A diferença entre os egípcios e os israelitas, daquele que serve a Cristo, daquele que não serve a Cristo, daquele que entregou sua vida para Jesus e daquele que está no mundo, no pecado. É isso que nós precisamos entender. A Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa, que é essa passagem do anjo da morte ali sobre os egípcios, sobre os portais, os umbrais, determinando que aquele sangue salvaria, libertaria e curaria o povo de Deus. E ele diz aqui, versículo 12 do capítulo 12, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei a todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais e todos os deuses do Egito. Farei juízos. Eu sou o Senhor. Ele diz que faria juízo, ele é o Senhor. E mais do que isso, no versículo 13, ele diz, e aquele sangue vos será
por sinal nas casas que estiveres vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Ou seja, aquele sangue era o sinal que o anjo da morte passaria e que Deus estava sobre aquele povo, protegendo o seu povo. E ele fala aqui mais uma vez, que o povo de Deus não iria enfrentar a mortandade. E ele feriria a todos os primogênitos do Egito, e como eu falei inicialmente, inclusive o filho de Faraó e todos os animais primogênitos. A ira de Deus era muito grande. Versículo 14 ele diz: e este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, até hoje a Páscoa é comemorada. Ele fala aqui, será por memória, celebrará com festa, estatuto perpétuo. Ou seja, estatuto por toda a nossa vida. Muitos estão comemorando a Páscoa e não sabem nem por que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Acham que é bebedeira, acham que é álcool, é ficarem na farra, acham que é ficar comendo peixe naquele dia, porque está se santificando, mas come peixe, achando até, por ignorância, que está se santificando, mas muitos, no mesmo dia ou no outro dia, estão ali discutindo com a família, brigando, xingando, adulterando, se prostituindo, fazendo falcatruas, mentindo, enganando, achando que naquele dia ele estará puro e santo porque não comeu carne. E que é um ledo engano que nós vemos aqui, que deveria se comer sim uma carne assada, um churrasco de carneiro. E as pessoas, na verdade, verdadeiramente elas não entendem, muitos não entendem o sentido real da Páscoa. Versículo 21, ele diz aqui, assim: chamou Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Ele orienta o povo para fazer o sacrifício da Páscoa. E ele fala aqui, 22, então tomai um molho de ísopo e molhai-vos no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aqui Moisés está orientando o seu povo da maneira que ele tinha ouvido os conselhos de Deus. É assim que deve ser feito. As pessoas recebem uma direção de Deus e buscam, através dessa direção, falar aquilo que Deus, ministrar aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou, dando àquele povo uma direção, dando àquele povo uma visão. E ele fala aqui para guardar para sempre o estatuto perpétuo. E no versículo 25 diz assim, que acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Olha que coisa tremenda. Que culto é esse? Quando perguntarem aquele povo: que culto é esse? Por que vocês estão cultuando? Por que vocês estão fazendo? Aí vem a resposta no versículo 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. Oh, glórias! Então este é o sentido de cultuarmos ao Senhor, de comemorarmos a Páscoa. Quando ele diz que culto é este, é o sacrifício da Páscoa do Senhor.
E foram os filhos de Israel, versículo 28, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E ali, o anjo da morte, versículo 29, passa, né, e fere os primogênitos na terra, e ali fere todos os primogênitos egípcios, onde não havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, fere os animais primogênitos, do versículo 29, versículo 30 vai falando sobre isso. E aquele povo é livre, aquele povo é liberto, e ali, queridos, o cordeiro morreu para que o primogênito de Israel, para que os primogênitos de Israel fossem livres da morte. A Páscoa representa para Israel o início, o começo. Nós vimos aqui, né, no versículo 2, no capítulo 2, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, representava a redenção, a libertação, representava o início, a salvação, representava a cura, representava a aliança verdadeira com Deus através do sangue do Cordeiro, a nova vida. Por isso que muitos falam o Cordeiro de Deus. Lá em João 1:29, quando ele fala, João anuncia Jesus, fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nos remetemos a Jesus Cristo. Quando falamos de Páscoa, de Cordeiro, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que se sacrificou por mim, por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele morreu por mim, por você, e se sacrificou. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa, a nova aliança. Não só foi uma vitória para os inimigos humanos, mas para os inimigos espirituais. O sinal do sangue do Cordeiro, assim como o sinal do sangue da morte de Jesus, é o sinal de libertação, o sinal de cura, o sinal de salvação. Jesus se fez maldição por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, e a Bíblia diz lá em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, a partir daí, Jesus, a celebração da Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, pão e vinho, em sua memória. Jesus disse que todas as vezes que comemorássemos a Santa Ceia, nos lembrássemos que Ele voltará. Jesus voltará. Glórias ao Senhor. Mas o que tem acontecido, queridos, é que Satanás e seus agentes, ele tem trocado os sinais. O sinal do sangue, o sinal do Cordeiro. As pessoas têm substituído por peixe, por coelhos, por ovos, por chocolate. Não tenho nada contra chocolate. Sabemos que é uma coisa muito gostosa e saborosa. A maioria das pessoas amam chocolate. Mas o que precisamos entender e passar isso para os nossos filhos e netos é o verdadeiro sentido da Páscoa. A morte e ressurreição de Jesus Cristo por mim e por você. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E precisamos entender que essa morte de Jesus Cristo, assim como foram sacrificados alguns cordeiros ali no Egito, representavam um recomeço, uma nova vida, um início. E o diabo roubou os sinais verdadeiros e colocou sinais falsos de mentiras, sinais de invenções, para que nós nos esquecêssemos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E precisamos entender isso. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa vida. Jesus não é aquele menino
aquele menininho que muitos falam ainda, muitos pregam, aquele menininho frágil na manjedoura. Jesus cresceu e Jesus é o nosso Deus. Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Jesus não é um derrotado, Jesus é vitorioso. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores. Amém? Nós nos alegramos em Jesus porque Ele vive. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. O povo de Israel é o povo escolhido. E nós somos o Israel de Deus. Precisamos comemorar a Páscoa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa Páscoa deve ser sempre um motivo de alegria. A Páscoa deve ser sempre um motivo de prazer, de regozijo. Precisamos entender. E hoje, com muita alegria, que a gente passa essa informação para que você entenda dos nossos sinais, os sinais verdadeiros, os sinais vivos da Páscoa. Do Cordeiro e do seu sangue, derramado na cruz, no Calvário, por mim e por você. E não vamos desmerecer os nossos familiares, não. Precisamos respeitar a religião de cada um. Precisamos honrar as pessoas das nossas famílias. Precisamos ter sabedoria e discernimento para entendermos as limitações, a falta de entendimento, muitas vezes de conhecimento, por falta de leitura da palavra de Deus, e comemorarmos a Páscoa do Senhor. Ainda que você vá na casa de um parente e coma seu peixe, mas o mais importante é você entender que a Páscoa é Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Essa é a nossa Páscoa, a nossa libertação e a nossa cura. E ele diz, eu vos deixo a paz, e a paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo vos dá. É a paz que excede a todo entendimento humano. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é Jesus Cristo, nosso Pai, nosso amigo, nosso protetor, nosso advogado, nosso médico, nosso guia, nosso psicólogo, nosso Deus vivo. Jesus é a nossa Páscoa. Então comemore a sua Páscoa, meu irmão. Comemore a sua Páscoa, crendo que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário para mim e para você. Então busque cada dia mais intimidade com o Senhor, busque cada dia mais entendimento e conhecimento da palavra de Deus, para que através dessa palavra você possa se fortalecer, para que através dessa palavra você seja curado, você seja liberto, restaurado, e toda a sua família servirá ao Senhor Jesus. Eu profetizo hoje, tu e tua casa servirão ao Senhor Jesus. Amém e amém. Feliz Páscoa para você, meu irmão. Feliz Páscoa para você, minha irmã. Comemore, sabendo que foi um dia tremendo, aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por isso chamado, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Busque santidade no Senhor, busque obedecer a palavra de Deus, busque conhecimento, entendimento, para que Ele, Jesus, a nossa Páscoa, te dê a direção, a salvação, a libertação e a cura. Amém? Eu vou orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo, eu oro pelos teus filhos que estão vendo agora essa mensagem e que possam verdadeiramente, aqueles que não conheciam, ó Pai, tenham conhecido, recebido, entendido o que é a Páscoa, o sinal da Páscoa. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor se sacrificou na cruz do Calvário por nós. O Senhor é a ressurreição, é a morte e ressurreição, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Que possamos comemorar a Páscoa, sabendo que a Páscoa é o Senhor,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, reúne as famílias, abençoa as famílias, restaura as famílias, restaura as casas. Pai, leva a cura agora nos leitos de hospitais. Pai, leva a cura física, a cura emocional para cada pessoa que precisa agora, Senhor, através do teu sangue que foi derramado na cruz. A palavra do Senhor diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, e que essa pessoa que está aqui agora receba a cura, receba o teu poder, receba a tua graça, receba o teu amor, receba a tua bênção, que as tuas mãos santas e benditas estejam passando agora da planta dos pés à ponta da cabeça de cada uma das pessoas, levando, Senhor, coragem, força e sabedoria, em nome de Jesus. Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã. Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor.